Oi, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta live. Hoje, 22 de setembro de 2020, 19 horas 43 minutos. Hoje a nossa live ela tem como tema os principais pontos das reformas trabalhistas, previdenciária, administrativa e as influências na vida dos trabalhadores e servidores do município de Montes Claros. O nosso convidado de hoje é Dr. Roger Francisco Borges, advogado, professor de Direito Administrativo e Eleitoral, procurador da Prefeitura de São Paulo, membro da Comissão Especial de Relações com o Poder Legislativo da OAB de São Paulo, especialista em Direito e Processo Eleitoral, e especialista em Direito Municipal e Direito Corporativo. Boa noite e seja bem-vindo, Roger, a essa live. Boa noite, Joaquim. Obrigado pelo convite. A nossa live, como eu sempre tenho colocado aqui, as lives foram pensadas para dar voz às pessoas que queiram contribuir com seus conhecimentos, né, para o crescimento de outras pessoas. E o que demandou essa live de hoje foi a surpresa que os funcionários da Prefeitura de Montes Claros tiveram sentiram surpreso ao receber o contra-cheque do mês de agosto, agora que eles receberam o pagamento de setembro, que a alíquota da Previmoc, que era 11%, chegou no seu contra-cheque com um aumento para 14%. E eles ficaram ali meio sem saber do que se tratava, né? E achando um horror esse aumento, sem fazer uma discussão prévia com eles. Eles buscaram esse espaço, né, para buscar resposta não só para essa questão do aumento da alíquota da Previmoc, mas também querendo algumas informações sobre a questão dos direitos trabalhistas, querendo outras questões em relação à reforma da Previdência, e também já preocupado com o futuro do país, com a proposta de reforma administrativa que está vindo aí. Certo? Então, esses servidores nos procuraram e nós buscamos um profissional e um estudioso da área para dar essas respostas, ou procurar orientar ou dar essa resposta a esses funcionários que hoje buscam resposta na justiça, quer dizer, na questão jurídica, para que possa encaminhar esse debate e, quem sabe, resolver ou minimizar os seus problemas ou conflitos trabalhistas, né? E a primeira pergunta, Roger, é no sentido de que, já que nós falamos que, pelo tema, nós vamos falar um pouco sobre a reforma trabalhista, e eu queria que, enquanto o pessoal está chegando aqui na live, porque quem está chegando aqui, buscando as respostas sobre a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a futura reforma administrativa, seja bem-vindo, fique conosco, e você que vai nos assistir, e quem vai assistir depois também, eu peço aí que assista essa live até o final, porque muita coisa que tem aí, um grilinho cantando na sua cabeça, você vai tirar ouvindo e participando dessa live, ok? Então, quem fica à vontade para fazer pergunta, quem está chegando aí, certo? Doutor Roger, fala para nós um pouco sobre os principais pontos da reforma trabalhista. Né? O que é que esses pontos têm influenciado na vida dos trabalhadores desse país? E principalmente dos trabalhadores aqui do município e da Prefeitura de Montes Claros. Bem, boa noite de novo. Obrigado de novo pelo convite. Antes de mais nada, eu queria... A gente está se aproximando aí do momento de eleição e já trabalho há 15 anos, né, na prefeitura, antes da Prefeitura de São Paulo, na Prefeitura de Franca. E o que eu vejo de quem entra para a política, tirando um monte de picareta que tem por aí, né, mas quem entra para a política sério é similar a quem se alista para uma guerra. Né? Então, se sente preparado, vai lá, se candidata, mas se não for chamado, também não é muito ruim, não, porque é um desafio grande e a eleição não está dissociada das questões trabalhistas, então é importante que as pessoas saibam avaliar isso.
Em relação ao tema da reforma trabalhista, realmente foi essa reforma já tem 3 anos, vai completar agora dia 11 de novembro, 3 anos de promulgação, e ela foi formalizada pela Lei Federal 13.467 de 2017, que retirou direitos e proteção de todos os trabalhadores, e ainda que não fosse o seu interesse principal, também acabou atingindo os servidores municipais, como os de Montes Claros, de forma reflexa. É importante que a gente entenda que a mudança é inerente à condição humana e que qualquer um que tente negá-la nega essa própria condição. Então, o problema não foi a reforma em si, já que em muitos pontos ela era necessária, mas a forma e os objetivos. Então, ela se deu sem diálogo, sem compensações que objetivassem a melhoria das condições dos agentes econômicos mais frágeis, os empregados. Como disse, ela já vai fazer 3 anos, então acho que nesse momento, melhor do que lamentar o que os trabalhadores perderam, é tentar transformar esse limão numa limonada. Então, eu peço licença para a gente tentar tratar o que a gente pode fazer a partir de agora, em Montes Claros, no futuro mandato parlamentar, uma futura bancada que ainda vai ser eleita, para que algumas inovações da reforma trabalhista possam ser aproveitadas a favor dos servidores e dos empregados municipais. Importante sempre lembrar que a iniciativa, nesse caso, é privativa do prefeito, mas a pressão popular e a pressão dos parlamentares também influenciam na transformação dessas aspirações em realidade. Roger, como é que ficou, dentro dessa reforma trabalhista, como é que ficou a jornada de trabalho? Olha, a jornada de trabalho teve 2 mudanças principais. A primeira delas foi a possibilidade de compensação diretamente por acordo individual, se até um mês, ou por acordo, por acordo tácito. Então, independente de acordo, o empregado, se tiver compensação no mesmo mês, ele não vai receber as horas extras a que ele teria direito. Se ele fizer acordo, esse acordo pode ser feito individualmente até 6 meses e haver negociação coletiva até 1 ano. Então, o que a gente viu na prática, Joaquim, é que as horas extras nas empresas diminuíram muito, e o que eu imagino que a gente possa fazer para que os futuros vereadores e os trabalhadores de Montes Claros poderiam se organizar é para tentar regulamentar no município essa compensação, compensando eventualmente uns dias de maior demanda do serviço público, com outros que não demandaria tanto. No meu caso pessoal, eu trabalhei 5 anos na Justiça Eleitoral, e a gente, na época de eleição, trabalhava direto de domingo a domingo, mas em compensação a gente tinha, compensando evidentemente 50% ou 100%, conforme fosse já útil ou não, tinham muitas folgas, né? Então tinha ano que a gente tinha 40 dias de folga, além das férias. Então acho que esse é um caminho, talvez, para transformar esse limão numa limonada. Outra mudança quanto à jornada foi a adoção do regime de tempo parcial, limitado até 30 horas e com a proibição de horas extras. Eventualmente, também pode ser benéfico, tanto para servidores quanto para o município, haver uma regulamentação no município de Montes Claros dessa jornada parcial para algum tipo de atividade, evidentemente colocando sempre como uma opção ou como uma nova forma de ingresso no serviço público municipal. Você falou isso aí, mas eu queria ouvir também como é que fica a questão do descanso remunerado, né? E também como é que ficou e como é que fica para quem é trabalhador, no modo geral, dentro da reforma, do desconto ou contribuição sindical dos empregados. Bem, quanto ao descanso, a reforma alterou principalmente o período do intervalo para almoço e refeição, permitindo que ele fosse reduzido para 30 minutos. Eu vejo aí também uma oportunidade de... E voltando, né? A reforma foi feita basicamente para tirar direitos dos trabalhadores, mas a gente consegue aproveitar o que foi feito para
eventualmente melhorar as condições dos trabalhadores municipais de Montes Claros. Então, houve uma diminuição uma autorização para que se diminuísse o intervalo para a refeição, que eventualmente pode ser aproveitado no serviço público municipal para que o servidor tenha uma jornada menor, né? Então, se havendo condições, e de novo, né, sendo do interesse do servidor, seria interessante regulamentar esse intervalo também, permitindo que eventualmente fosse menor e que ele pudesse mais cedo ir para casa. Quanto à contribuição sindical, aí foi, para mim, um dos pontos mais cruéis da reforma, porque aparentemente seria um benefício para os empregados deixarem de contribuir com um dia de trabalho como era antes. Só que isso fragilizou totalmente os sindicatos. Além disso, se tirou a necessidade de homologação dos acordos de homologação pelo sindicato ou pelo Ministério Público dos acordos de demissão, dos termos de demissão. E assim, é importante sempre a gente pautar pela liberdade, também na questão da contribuição sindical, só que, por exemplo, nos Estados Unidos, a contribuição também é voluntária, mas os benefícios conquistados pelo sindicato só são extensíveis a quem está afiliado. Hoje, no Brasil, toda a luta do sindicato reverte para todos os vinculados àquela categoria profissional. E aí, obviamente, não é interesse de ninguém, ninguém teria nenhuma vantagem em contribuir para o sindicato, quando todas as lutas, todas as conquistas do sindicato revertem para todos, contribuindo ou não. Então, para mim, essa é a grande diferença da liberdade sindical em qualquer outro país com o Brasil. Então, você pode contribuir ou não com o sindicato, mas tem que saber que se não contribuir, vai ter um salário menor, vai ter condições mais restritivas. Então, aqui também, em Montes Claros, me parece que, como parlamentar, os parlamentares que forem eleitos poderiam introduzir essa negociação obrigatória anual entre o executivo e os servidores para melhoria das condições salariais e melhoria das condições de trabalho. É claro que isso depende sempre de lei, mas esse diálogo pode ser institucionalizado. Mas aí quando nós estamos falando dos direitos trabalhistas, né, pensando muito assim, quem é seletista, hein, Roger? Sim. Nós estamos pensando em seletista. Mas tem dois tipos de empregados. Os trabalhadores, do modo geral, que são seletistas, né, das empresas, da indústria e tal, e tem o servidor do município, que são estatutários, né? Uma pergunta: o município, ele pode adotar trabalho intermitente? Olha, e qual é a vantagem da empresa privada de ter uma empresa? Tem alguma vantagem para o trabalhador o emprego intermitente? O trabalho intermitente? Olha, é difícil a gente avaliar, assim, acho que são muitas situações. O que caracteriza o trabalho intermitente foi retirar a continuidade do trabalho. Então, o empregador deve comunicar ao empregado com 3 dias de antecedência, esse deve se manifestar com até um dia útil sobre o interesse em trabalhar em um dado momento. Então, assim, é evidente que algumas situações, por exemplo, os garçons de buffet ou outras situações transitórias, segurança de um show, talvez tenha sido bom para os dois, né? A forma como foi feita, contudo, não foi aquela melhor debatida, ainda ficaram muitas questões, como, por exemplo, a imposição de uma multa de 50% para quem descumprisse esse acordo, né? Então, o trabalhador, além de não receber, ainda pagaria uma multa. No município, me parece que, eventualmente, respeitando as regras do concurso público ou do trabalho temporário, também, eventualmente, poderia ser instituído nessas circunstâncias especiais, né? Então, imagine ter um evento especial na cidade, ou uma ação concentrada, cultural, esportiva, que demande mão de obra temporária e que poderia ser feito de alguma forma, de novo, respeitando o concurso, o trabalho temporário. Então, assim, acho que é um ponto inovador e que merece, acho que é um ponto a se discutir, avaliar os pontos positivos, negativos e a juridicidade dessa inovação.
Ok, Roger, eu acredito que nós estamos aí abertos a quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade para direcionar a pergunta, que ela chega até a mim e nós vamos encaminhar para Roger responder, ok? Mas enquanto as perguntas não chegam, eu quero aqui, né, perguntar a Roger que já existia, Roger, uma recente ajuste aí nas regras da Previdência, né? Na Previdência Geral. Que é bom a gente sempre entender que tem a Previdência Geral e em Montes Claros nós temos a Previmont, né? Que é a Previdência dos servidores de Montes Claros. E nós temos a Previdência Geral. Mas existia para os servidores públicos, a Previdência, no modo geral, já tinha algumas regras. E, mesmo com regras recentes, mudou muita coisa. Teve um projeto de lei aí que alterou bastante as regras. Fala para nós aí quais foram os principais pontos da reforma da Previdência, né? Aprovadas aí na última versão, a última lei da Previdência Social, né? E o que ela atinge aí de cheio os trabalhadores. Não, tá ótimo. Assim, só para encerrar a questão da trabalhista, você falou do trabalho intermitente, mas acho que o grande ponto que poderia ser aproveitado, ou pelo menos discutido em Montes Claros, é o que foi feito aqui em São Paulo há cerca de 10 dias, sobre o teletrabalho, né? Então, o que surgiu como uma necessidade da pandemia, acabou sendo adaptado, e as estimativas são de que, aqui em São Paulo, é claro, as proporções são outras, mas de que a economia do município chega a 1 bilhão, além, evidentemente, da melhoria da qualidade de vida dos servidores. Então, foi também na reforma trabalhista que surgiu pela primeira vez a definição de trabalho remoto, de teletrabalho, e que eu tenho certeza que não só em Montes Claros, mas em todos os municípios, vai ser uma demanda, uma necessidade de discussão sobre a forma, os limites, e se isso, que eventualmente, assim, há estudos que comprovam que a produtividade vem aumentando conforme o servidor tem uma qualidade de vida melhor. Então, isso vai ser discutido. Quanto à reforma previdenciária, é importante deixar claro que a Emenda Constitucional 103 de 2019 não se aplica, em geral, aos servidores públicos municipais e estaduais. Como foi dito, né, o município de Montes Claros tem um sistema próprio de previdência, mas ela se aplica, evidentemente, aos comissionados, àqueles que estão sujeitos ao regime geral. Então, assim, há um espaço para o município dispor de forma diversa do que foi estabelecido na regra geral, sobretudo regras de transição, de tempo de contribuição do servidor da aposentadoria especial. Então, há um espaço grande e ainda não foi feito, pelo que eu pesquisei, ainda não foi feita uma grande reforma previdenciária em Montes Claros. O que houve foi um aumento da alíquota, como foi dito, sem debate, sem a participação dos servidores. A alíquota aumentou de 11% para 14%. A alíquota do município também foi para 14%. Mas ainda não foi feita essa grande reforma, que aqui em São Paulo, por exemplo, já foi feita, né? Então, aqui já extinguiram incorporação, anuênios, quinquênios, todos adicionais. Então, mais do que nunca, é importante estar atento que já houve algumas batalhas, mas outras ainda virão. Eu tenho certeza que se os servidores não se mobilizarem, se unirem e focarem em candidatos que representem seus interesses, mais direitos serão retirados. Quem está chegando agora, eu sou Joaquim Francisco, administrador público e com especialização em gestão de saúde pública. O nosso convidado é o Dr. Roger, advogado e procurador da Prefeitura de São Paulo e membro da Comissão de Relações do Poder Legislativo da OAB de São Paulo. Ele é especialista em Direito Processual Eleitoral e Direito Municipal de Direito Corporativo. Roger, nós estávamos falando das regras da Previdência, né? Não. Falando um pouquinho do que é que mudou na questão da Previdência. Em relação à idade mínima,
quando você falou que Montes Claros não fez uma reforma geral, vai depender da nova legislação, como é que do novo mandato, né, da nova Câmara para fazer esse debate e essa votação, vamos dizer assim. Mas, por enquanto, só trabalhou a questão do aumento da alíquota. Mas vai ter que fazer uma discussão geral ainda, mais ampliada, vamos dizer assim, não é isso? E aí eu queria, na regra geral hoje, o que é que mudou na idade mínima? Bem, a regra geral, houve uma extinção do critério só de contribuição. Então, hoje, além da contribuição mínima, você tem uma idade, que é 65 anos para homens, 62 para mulheres, com algumas exceções, como agentes submetidos a condições insalubres ou perigosas, agentes de segurança, 55 anos, professores, 5 anos a menos também, e o trabalhador rural também, de 55 e 60. O tempo mínimo também de contribuição, ele aumentou para os homens, foi para 20 anos, para quem ingressar no sistema, se mantendo, porém, o tempo mínimo de 15 anos para quem já está no sistema. É claro que a regra é 30 e 35 anos de contribuição. Então, assim, em geral, houve essa mudança que, embora eventualmente necessária, ela parte de uma premissa falsa, né, de que seria mais justo aumentar a idade para todo mundo quando as pessoas ingressam no mercado de trabalho e têm sua contribuição em momentos distintos. E talvez isso seja um fator para ser levado ao debate em Montes Claros, se essa questão surgir, mas acho que não há nada que indique claramente que vai surgir, mas isso tem acontecido no Brasil todo e todos os municípios estados têm feito reformas da Previdência constante, então é muito provável que isso aconteça em Montes Claros também. Na regra geral, quando a gente falando de todos os trabalhadores de modo geral, a gente chama atenção aí para os trabalhadores rurais. Na regra atual, mudou alguma coisa na idade e tempo de contribuição do trabalhador rural? A ideia inicial do governo era alterar, né, com muita pressão, e tendo em vista que é o grupo mais frágil, houve, por enquanto, a manutenção das regras anteriores, portanto, 60 anos para o homem, 55 para a mulher, exigindo-se, porém, a comprovação dos 15 anos de atividade rural anteriores ao requerimento. Então, por enquanto, para o trabalhador rural, ainda a regra é a mesma. Ok. Então, os trabalhadores rurais tem um tempo aí para respirar, né? E continuar se organizando. Então, voltando aí à questão do servidor público, a gente tem que pensar que não só a questão do aumento da alíquota, né? Mas tem que ampliar o debate, porque vai ter aí, principalmente, as regras de transição, né, doutor? Assim, no plano federal, tem 10 regras de transição. Eu não sei se convém colocá-la uma a uma, com a questão do tempo. O que você acha? Não, eu acredito que você pode citar algumas, porém, você pode, acho que é o caminho onde a pessoa conhecer, né? E a mensagem que você coloca para esses funcionários do município. O que é que eles têm que buscar daqui para frente, para não ser surpreendido, como eles falaram que foi surpreendido com o aumento da alíquota. Assim, em geral, os sistemas essas regras de transição, elas conjugam o fator tempo de contribuição e idade e colocam um número mínimo. Então, por exemplo, a sexta regra, até anotei aqui, a sexta regra aplicável aos servidores federais estabelece uma soma que chegaria a 105 para homens e 100 para mulheres. Os agentes, a aposentadoria especial tem hoje 3 critérios nessa soma: 66, 76 e 86 pontos, conforme exigida 15, 20 ou 25 anos de exposição. Assim, por exemplo, um enfermeiro que para alcançar 86, ele tem que ter 25 anos de atividade insalubre, mais 61 anos de idade, ou 30 anos de exposição e 56 anos de idade. Uma outra regra
de transição para os servidores públicos é aquela que, partindo de 60 anos, desde o ano passado, então hoje é 61 anos, para homens, 56 para mulheres, hoje 57, eles devem ter 20 anos de serviço público, 10 anos na carreira, 5 anos no cargo, e a soma tem que ser 97 para homem, 87 para mulheres, isso aumentando, como eu disse, progressivamente até chegar a 100 e 105. Acho que o mais importante em todas essas regras, que se for necessário a gente pode trabalhar uma a uma, mas o mais importante é entender que o valor do benefício, ele, para aqueles servidores públicos que entraram depois de 2003, mas especialmente quem está no regime geral, caiu consideravelmente. Então, mesmo que você tenha autorização para ter menos tempo de contribuição do que os 30 ou 35 anos, ele começa com 60%. Então, o trabalhador só vai ter aposentadoria com o equivalente à sua contribuição depois de 40 anos de carteira, o que geralmente vai representar 50 anos de trabalho efetivo. Então, essas mudanças foram feitas no Plano Federal, ainda não foram feitas em Montes Claros, que mantém ainda, portanto, a regra geral de 60 anos, com 10 no serviço público e 5 na carreira, mas eventualmente podem vir a ser discutidas no futuro. Tem algumas perguntas, e eu acredito que a gente nós podemos ir para algumas perguntas aqui. Fabrício pergunta: gostaria de saber por que o município de Montes Claros não ter adotado a alíquota progressiva na reforma da Previdência Municipal. Trata-se de uma técnica que atende o princípio da capacidade contributiva, justiça fiscal e isonomia, a exemplo do que acontece o imposto sobre a renda e proventos de qual ou de qualquer natureza, né? A solidariedade, característica dos regimes da Previdência, não justifica tributar da mesma forma, mesmo a alíquota de servidores que possui rendimentos diversos. Caberia, na hipótese, aplicar-se a regra prevista aos servidores federais no artigo 11 da Emenda Constitucional 103/2019? Olha, essa é uma questão muito boa. Como eu disse, não houve vinculação da reforma da Previdência para o Sistema Geral e dos servidores federais para os municipais, mas lá se adotou uma alíquota progressiva de 7,5% a 22%. Em Montes Claros, a Lei Complementar 79, de 3 de março de 2020, ela colocou esse escalonamento na pensão. Então, houve, sim, uma alteração nas pensões. Então, elas começam, quando excedem um salário mínimo, elas têm de 1 a 2 salários mínimos. A pensão é de 60% do que exceder, de 2 a 3, 40%, de 3 a 4, 20%, e acima de 4, 10%. Então, houve esse escalonamento na pensão que vai diminuindo conforme o servidor ganhe mais. É uma discussão, contudo, é preciso tomar cuidado para que, a pretexto de diminuir, de aumentar a justiça, só se aumente a contribuição dos servidores que ganhem mais e se mantenha a iniquidade. A experiência que eu tenho é de que, geralmente, quando você estabelece exceções, essas exceções são usadas contra aqueles que queriam ser beneficiados. Então, quando você estabelece exceções para favorecer a progressividade, favorecer os que ganham menos, essas exceções acabam beneficiando o outro grupo, né, quando você já cria. Mas isso é um debate que acho que, mais uma vez, importância de estar atento à próxima legislatura e de ter um diálogo, um canal aberto com vereadores que estejam empenhados na causa dos servidores. Ok. Aí tem outra pergunta, chegou outra pergunta aqui, Fabrini, novamente, pergunta o seguinte: sabemos que a contribuição da Previdência depende também da contribuição patronal, tanto do município como do Estado. Qual garantia temos que todas essas fontes repassarão aos recursos? Né? Ou se o Estado repassa, se o município repassa, se a União repassa? Ela pergunta qual a garantia que tem isso. Olha, essa é uma questão, acho que, essencial para a cidadania. Ao longo do tempo, os governos todos usaram os recursos da Previdência, dos regimes próprios e do regime geral, para financiar os seus custos.
E aí, de tempos em tempos, se alega que a Previdência não tem recurso. Mas isso aconteceu porque não havia contribuição patronal, esses recursos que eram arrecadados dos servidores não iam para uma conta específica, não eram investidos. Então, não há uma garantia legal, jurídica, fora a aprovação do orçamento e fora a fiscalização social. Me parece que, mesmo em relação às contribuições passadas, cabe aos servidores, ao Ministério Público, aos vereadores, exigir uma auditoria e apurar qual é essa dívida histórica dessa geração em relação às gerações passadas que contribuíram justamente para ter a tranquilidade da aposentadoria. Mais uma vez, a importância do legislativo atuante e fiscalizando o executivo. Embora prevista na lei complementar, é muito difícil a cobrança judicial dessa transferência. Em Montes Claros, houve a opção por fazer o mínimo, o repasse mínimo constitucional, que é o equivalente ao dos servidores. Então, hoje é 14% dos servidores e 14% do município, quando ele poderia avançar até o dobro, então poderia ser 28% do município e 14% dos servidores. Ok. Deixando claro aí que as perguntas que eu fiz aqui, elas chegaram antes do início da live, né? Então, nós estamos fazendo as perguntas que chegaram para ser feito, né, nessa live, mas chegou anteriormente. Tem uma outra pergunta, né, que fala assim: o governo federal tem alegado para fazer a reforma que os servidores estatutários é um peso e tem arrombado a Previdência. Como isso ocorre, sendo que temos um regime próprio, separado do INSS, e após aposentarmos, diferente dos contribuintes do INSS, temos que continuar contribuindo e por um período mínimo de 30 anos. Ou seja, o que ele está colocando aqui? Que Montes Claros, por exemplo, tem o seu regime próprio, que nós já falamos aqui, você já falou, que é a questão da Previmoc, né? E ele faz esse questionamento, porque o governo federal fala que quem está indo para o buraco é por causa dos aposentados, por causa do regime estatutário e tal. Mas poderia ser diferente em Montes Claros, já que tem regime próprio. É exatamente isso. A importância da narrativa, né? Então, se constrói essa narrativa, como disse a Fabrini, a contribuição dos servidores aumentando ao longo do tempo, contribuição do ente público, com vários momentos em que há essa omissão, dos servidores aposentados, e isso capitalizado seria o suficiente para garantir a tranquilidade dos servidores. Mas o discurso, se os servidores públicos não entenderem a importância da política e da defesa dos seus interesses na política, esse discurso vai ganhar as ruas, as pessoas vão continuar achando que o servidor público é vagabundo, que tem benefício demais, que a Previdência, quem sustenta a Previdência é o contribuinte, quando não é verdade. Além dessas receitas, há outras receitas que são direcionadas para o custeio da Seguridade Social, e em nenhum momento na história do Brasil, e eu imagino também em Montes Claros, esse sistema foi deficitário. Então, o déficit que eles alegam, e talvez tenha sido esse discurso aí também, é de que as contribuições dos ativos não são suficientes para custear as aposentadorias. Mas, como disse a Fabrini, além disso, tem a contribuição dos aposentados, tem a contribuição do ente público, e tem o que deveria estar como estoque em investimento, gerando dividendos, juros, para garantir a aposentadoria. Então, a importância de fazer um embate político e eleger vereadores que tenham esse compromisso. Ô Roger, doutor Roger fala o seguinte, ele fala assim, a grande pergunta dos servidores voltamos à mesma tecla, mas é bom reforçar isso. A grande pergunta dos servidores o que é melhor? Uma alíquota contributiva única de 14% para os servidores ou uma alíquota progressiva mínima, ou começando lá do 7,5%? Não é o prefeito, não sou eu, não é o Joaquim que deveria responder as perguntas. Os servidores deveriam avaliar o que é mais justo. A minha opinião é de que é só um subterfúgio colocar esses escalonamentos, porque a partir do momento que começar em 7,5% e terminar em 22%, como é permitido hoje, ao longo do tempo todo mundo vai acabar pagando 22%.
Então é um risco muito grande você aceitar esse aumento nesse momento, porque isso vai dar margem de dizer, olha, se os de cima já pagam 22, vamos que todo mundo pague 22. Então, mas, repito, quem tem que fazer esse debate são os servidores, são os envolvidos, e me parece, pela notícia que eu tenho, de que isso não foi feito em Montes Claros, não houve esse debate, essa participação dos servidores para decidir como custear os seus interesses previdenciários. Uma outra questão, não é reforma da Previdência, mas foi uma pergunta que chegou aqui, eu acho pertinente fazer agora, para a gente continuar chamando a atenção aqui da questão da reforma da Previdência. A pergunta é o seguinte, também da Fabrini, que mandou essa pergunta anteriormente. Ela pergunta qual a possibilidade de instituir o grau máximo de gratificações de insalubridade para os servidores e trabalhadores da área de saúde do município de Montes Claros, durante o enfrentamento da pandemia. Dependeria da elaboração de uma lei municipal ou não? Eu fui, como o Joaquim disse, essa pergunta já chegou antes, então eu fui pesquisar para ver o que já havia sido feito em Montes Claros. E há uma lei, a Lei 341/2004, que prevê o adicional em 40% para todos os servidores expostos a risco de saúde ou integridade física. No entanto, a lei de 2014, né, até hoje, 2020, não houve regulamentação. Então, vários servidores entraram na justiça exigindo o pagamento desse adicional, mas por falta de regulamentação, a justiça tem indeferido. Por quê? Porque é impossível dizer que todo mundo, seja o trabalhador de saúde que trabalha no escritório, seja aquele que trabalha no pronto-socorro, vai ter direito. É preciso estabelecer quais as condições, o que é atividade de risco, o que é atividade que coloca em risco a integridade física. Então, por falta dessa norma regulamentadora, os profissionais de saúde não têm esse adicional de 40%, que já poderiam estar recebendo há 16 anos. É fundamental, então, que na próxima legislatura, os prefeitos se cobrem do prefeito esse compromisso para regulamentar essa lei e dar esse direito que é devido aos servidores, aos empregados da iniciativa privada, mas é sonegado aos servidores municipais de Montes Claros. Outra pergunta que é interessante, é bom, está chegando bastante pergunta que aí até facilita esse diálogo nosso. O Arley e Fabrini perguntam o seguinte: uma lei reduzindo jornada de trabalho para alguma classe profissional, como a da enfermagem, pode ser instituída em âmbito municipal? Quer dizer, aqui existe não é só Montes Claros, mas o Brasil, né, cobra os enfermeiros, ele cobra uma redução, não só a questão do piso salarial, né, mas também a redução da carga horária de 8 para 6 horas. Que tem aí, que seja regulamentado isso. Eu entendi a pergunta aqui que se não sair uma lei federal, não sair uma lei estadual, o município pode fazer uma lei reduzindo essa carga horária dos profissionais sem redução de salário? Quer dizer, duas perguntas. Pode o município fazer essa lei reduzindo a jornada de trabalho? Pode, o município pode fazer essa lei, evidentemente, limitado aos servidores públicos, né? Não dá para vincular os enfermeiros da iniciativa privada, mas os servidores públicos, sim. Então, é bem comum que tenha regimes diferentes, né? Até para os enfermeiros, há municípios que adotam uma jornada menor, procuradores, 20 horas, 40 horas, 30 horas. Então, essa sim também pode ser uma demanda, de novo, né? A competência é do prefeito, mas a pressão é dos servidores, da população, dos vereadores, e não dá para tirar a responsabilidade do legislativo por não ter essa competência. Então, é fundamental que os vereadores pressionem o prefeito para se essa for uma demanda dos trabalhadores e for factível, né? Então, não é justificativo esperar a regulamentação federal. Isso é um benefício indireto, é uma forma de valorizar o servidor e também aumentar a produtividade. Então, pode sim, é bem comum no Brasil. Ok, obrigado. Outra pergunta aqui de Eduardo Pires. O governador de Minas Gerais acaba de sancionar novas regras para aposentadoria para os servidores de Minas Gerais. Você tem essa informação? Se tem. Foi prejudicial para os servidores? Quer dizer, tem essa informação? Se tem. Foi prejudicial para os servidores?
Eu acredito que o que ele pergunta aqui é esse novo projeto de lei que foi aprovado em Brasília e agora está sendo acompanhado pelos estados e o município, não é isso? Aí a pergunta dele é isso que a gente falou, né? Essa onda vem e vai alcançar a todos. Então já foi feito algumas mudanças em Montes Claros, mas eu não tenho dúvida de que vai haver uma pressão para haver novas mudanças. Não conheço o projeto aprovado em Minas, mas mesmo sem conhecer, eu tenho certeza que foi sim prejudicial aos trabalhadores, porque a gente vive um momento histórico que não há mais ganhos de direitos, mas só restrições. Então, mesmo sem conhecer, tenho certeza absoluta que foram retirados direitos dos servidores e foi tornada a vida deles mais difícil, já que esse projeto vem de algum tempo e não encontra contrafluxo, né? Há muito tempo que eu não vejo uma notícia, um projeto de lei aprovado que beneficia os servidores, que cria algum benefício novo, e eu acompanho a legislação do Brasil todo. Todos eles são para restringir, para aumentar, diminuir benefícios adicionais, quinquênios, aposentadoria. Então, mesmo sem conhecer, eu tenho certeza que foi prejudicial. Não é fácil, né? Mas a verdade é essa, né, Roger? Mas os trabalhadores estão aí, o que você está colocando, né? Acho que depende muito dos trabalhadores, esses trabalhadores estarem atentos a tudo que está passando no mundo da política, se organizar, organizando sua categoria, estabelecendo uma pauta, fazendo a discussão com o gestor, com o legislativo, para que não perca, né, mais direitos, né? Mas aí tem uma. Eu colocaria aqui para você. Eu sei que nós estamos passando por uma crise, né? Várias crises, mas vamos colocar aqui a crise na área da saúde, que é a questão da pandemia do coronavírus, né? A Covid-19. E em decorrência dessa pandemia do coronavírus, estamos pensando em criar alguns direitos trabalhistas, né? Para assegurar os servidores da saúde. Né? Não só os servidores, mas também os familiares, vamos dizer assim. Né? Quais esses direitos trabalhistas devem ser assegurados aos servidores? Você tem conhecimento dessa discussão e se já tem alguma coisa aprovada? Olha, como a gente tratou do adicional de salubridade, devido entre 20%, 30%, 40% do salário mínimo, que não é regulamentado em Montes Claros, ele também se associa muito à aposentadoria especial. Então, também é uma condição própria desses trabalhadores terem direito à aposentadoria especial, geralmente 25 anos de exposição. E especificamente quanto a essa compensação, há um projeto de lei do deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, PL 744/2020, que estabelece o direito para todos os profissionais de saúde do Brasil, sejam vinculados ao sistema público ou não, de 40% de insalubridade. Esse projeto ele foi requerida a urgência dele em abril, mas não avançou na Câmara até agora. O que avançou foi o PL 1826/2020, do deputado Reginaldo Lopes aí de Minas, que garantia uma indenização de R$50 mil em caso de morte ou incapacidade permanente. Isso foi aprovado na Câmara, aprovado no Senado, e chegou para o presidente, e o presidente Bolsonaro vetou. Esse veto ainda está passível de derrubada, está na pauta do Congresso, e pela maioria absoluta dos parlamentares pode vir a ser derrubada. É claro que ninguém quer nem ir a óbito, nem ficar incapaz, mas é uma garantia a mais para os familiares. Então, o que a gente, além disso, teve algumas outras iniciativas, especialmente quanto à testagem, garantindo a prioridade da testagem nesses trabalhadores. Até no Estado há uma lei sobre isso. Mas em Montes Claros não. Em Montes Claros só teve duas leis sobre a Covid, a Lei 5252 e 5275, e nenhuma delas tratou dessa questão dos profissionais de saúde. Então, também é uma demanda que merece apreciação pelo Executivo e pelo Legislativo, e é uma forma de fazer justiça, né? Já que, nesse período, muitos puderam se proteger e outros foram obrigados não só a não se proteger, como a se expor mais do que deveriam, num risco excedente ao risco natural de ser um profissional de saúde. Então, nada mais justo que isso seja levado ao debate
e que os servidores encaminhem até propostas e discutam com os candidatos a vereador projetos nesse sentido. Essa pergunta que nós acabamos de fazer foi até da enfermeira Caroline Maria, e tem mais uma que ela mandou anteriormente para a gente, né? Quais os profissionais de saúde podem fazer uso do direito da insalubridade? Voltamos lá na insalubridade, né? E quais são os critérios utilizados para esta decisão, né? E ainda ela mandou uma aqui agora, nesse momento, né? Quais os passos que devem ser seguidos pelos servidores de saúde, caso forem negados direito à insalubridade, embora tenha contato com o paciente em ambiente hospitalar. Quer dizer, então, acho que uma pergunta complementa a outra, né? Quais são esses direitos? Como eu disse, vários servidores já tentaram esse direito na justiça, o que não impede de tentar novamente e com outras armas. Fosse eu advogado dos servidores, eu entraria com um outro tipo de ação, que é chamado mandado de injunção, que obriga o Poder Executivo a regulamentar uma norma que seja necessária para a defesa dos interesses dos trabalhadores nesse caso. Mas tirando essa ação ou sem essa regulamentação, é muito difícil que o servidor de Montes Claros, saúde de Montes Claros, obtenha esse adicional de salubridade. Então é difícil a gente falar em passos, porque o que falta realmente é essa regulamentação. Falta o executivo dizer quais são os passos, quais são os elementos necessários para o adicional, em quanto tempo ele deve ser apreciado e tudo mais. A falta dessa regulamentação tem impedido o exercício desse direito, como eu disse, já foi garantido em 2004, com lei específica, a Lei 3331, que jamais foi aplicada em Montes Claros. Então, hoje, não há, a priori, uma forma segura de se obter esse benefício. É possível tentar novamente, buscar o judiciário. Uma vantagem e desvantagem da justiça é que ela não é permanente, mas todas as decisões têm sido contrárias aos servidores de Montes Claros até o momento. Vou voltar em uma pergunta aqui para a questão da Previmoc ainda, né? E ele coloca que você tem colocado bem claro que os servidores têm que estar atentos a essas questões. E eu gostaria até de você, né, um conhecedor de causa e do mundo político, reforçar aí sempre a importância, né, da participação dos servidores nos movimentos, né, sindicais, né, ficar atento à questão da elaboração dos projetos de leis, de datas de votação na Câmara. Eu acho que isso é que faz com que essa categoria ela fique, assim, vamos dizer, ligada a discutir aquilo que é bom ou que é ruim para a categoria, né? Eu não coloco só o pessoal da área da saúde, todos os servidores, seria uma orientação para todos os trabalhadores do Brasil, mas se nós estamos falando de Montes Claros, todos os trabalhadores do município de Montes Claros, acompanhar essa discussão da Previdência, acompanhar essa discussão da questão da insalubridade, porque, como você colocou, é uma lei que existe, mas não foi debatida e não foi ampliada esse direito. Quer dizer, tem na iniciativa privada e não tem no público. Então, cabe, assim, esses trabalhadores acompanhar isso. Ou você acredita que tem outro caminho, a não ser a participação ativa dos trabalhadores? Não tem, viu? Você colocou aí no meu currículo, eu fui até... Faz um mês que eu fui... Nem fui voluntário, né? Fui convocado para participar da comissão especial da OAB para relações com o Poder Legislativo, mas essa comissão está lá direto com os deputados, com os vereadores, discutindo os assuntos de interesse dos advogados do Estado de São Paulo. Então, na OAB eu participo e há outras comissões, mas essa comissão especificamente está focada no Poder Legislativo. Então é essencial que cada categoria e também os servidores em geral se mobilizem, se organizem em pequenos comitês e cobrem constantemente, para que não aconteça o que aconteceu no começo do ano com a aprovação desse aumento de alíquota, sem que muitos, ou talvez a maioria dos servidores soubesse ou tivesse participado.
Então, isso foi uma prova do custo da desunião ou da ausência de mecanismos institucionais, como esse que eu falei, da OAB, de ter uma comissão especial para tratar diretamente com os parlamentares, com os vereadores, sugerir, cobrar e, eventualmente, até ameaçar, né, dentro do limite institucional e de forma pacífica, mas ameaçar com protestos, com cobrança, com ações de mobilização que impeçam esse recuo nos direitos que a gente tem visto ao longo do tempo. Então, acho que tenho certeza que isso é essencial, junto com uma representação, mas mesmo um representante vinculado aos trabalhadores precisa ser cobrado. Então, além de na próxima eleição, votar em quem, não só hoje, né, mas ao longo da história, tenha vínculos com a categoria, é importante que haja esse contato permanente com representantes que possam transferir essas questões e essa cobrança para todos os servidores. Então, concordo contigo aqui, sem dúvida. E aí que eu falei que ia retornar a questão da Previmoc, porque porque tem uma pergunta aqui que fala o seguinte, né? Sabemos que já houve em outros mandatos mesmo, né? Em outros mandatos, com o rombo da Previdência, né? Em que retirou todo o fundo da Previmoc e investiu na construção de um shopping, né? Um shopping popular. Gostaria de saber se nós, trabalhadores, temos a garantia de que não ocorrerá novamente e que o nosso dinheiro da aposentadoria está intocável. Ou seja, que vai ficar guardadinho no cofre ou então nos investimentos rendendo para que no dia que aposentar, que o dinheiro esteja lá guardado. Tem essa garantia? Deveria ter. Esse é uma prática comum ao longo da história do Brasil. Mesmo com a previsão legal, não foram criados mecanismos de cobrança. Eu não sei se isso é verdade ou em que parte isso é verdade, da questão da Previmoc. Sendo verdade, cabe sim aos servidores coletivamente exigir uma auditoria, exigir responsabilização de quem deu causa a esse desvio. É um dano ao patrimônio público, então se entende que é imprescritível, dependendo da forma como foi feito, mas é como garantir que você jamais vai ser assaltado de novo. Impossível, é possível você tomar os cuidados, andar do lado de quem você confia, como na eleição, mas essa garantia, juridicamente ou politicamente, é impossível, mas deveria ter, e pode ser, sim, uma pauta para a futura legislatura, por meio de CPI, por exemplo, tem amplos poderes de investigação, apurar se houve ou não desvio na Previmoc e o tamanho desse desvio e a forma como seria recomposto, sem atacar ainda mais o salário, os vencimentos dos servidores. Eu acredito que quem está nos assistindo está gostando aí das respostas. Já foi questionado e respondido em relação à reforma trabalhista, à reforma da Previdência, mas tem uma outra coisa que está nos incomodando e que está incomodando, né? Está incomodando não só a mim, como funcionário público aposentado, meus colegas, mas está incomodando quem está na ativa e muito mais está incomodado quem pretende um dia entrar no serviço público. É a questão da reforma administrativa. Eu pergunto a você, a proposta da reforma administrativa, ela facilita a demissão dos servidores que não for de carreira de Estado? O governo anunciou foram feitos vários balões de ensaio da reforma da Previdência, e a estratégia que eles adotaram foi desidratar ao máximo e deixar para futuras etapas, leis complementares, leis ordinárias, as mudanças que eles apregoavam serem as mais significativas. Mas já nesse projeto colocou-se essa questão, o fim da estabilidade dos servidores públicos que não estivessem nas carreiras típicas de Estado. Na prática, isso vai significar o quê? Que a cada gestão vão ser... O projeto, na verdade, prevê um processo simplificado de seleção. Mas, na minha experiência, em empresas públicas, esses processos simplificados de seleção são
quase sempre viciados, porque se permite critérios subjetivos de nomeação, de seleção. Então, ao acabar com a estabilidade dos servidores que não estejam nas carreiras de Estado, o que a gente vai formar vai ser uma legião de puxa-saco, de cabos eleitorais, de pessoas vinculadas exclusivamente ao agente político, sem compromisso com o serviço público. Mesmo para quem já está no serviço público, tenho certeza que essa companhia seria altamente desagradável, porque isso, com certeza, aumentaria a demanda sobre os bons servidores públicos, aqueles que têm compromisso com o cidadão. Mas para quem não está, pior ainda, porque elimina a única forma que temos no Brasil de seleção objetiva e que permite a ascensão social. Então, eu também sou servidor público há 20 anos, comecei com 20 anos, trabalho desde os 13, e o serviço público permite que a gente tenha essa meritocracia que eles tanto apregoam. Então, é muito grave essa proposta. Dificilmente o município de Montes Claros sozinho consegue se opor, mas a defesa parte do primeiro núcleo, que é o município, chega no Estado, até chegar na pressão para o deputado federal e para o senador, para impedir que se acabe com o serviço público organizado, tal qual foi concebido desde o século XIX por Weber. Ok. Roger, aí tem mais uma outra questão. Né? Qual é a abrangência? Só para você esclarecer para nós aqui, né? Qual seria a abrangência dessa reforma? Que eu digo assim que a reforma é um projeto ainda. Mas qual seria essa abrangência? Vale para todos os servidores, só para o executivo, só para o legislativo? Vale também para o judiciário? Como é que seria isso? Nessa primeira fase, o governo federal se limitou ao executivo e, em regra, aos futuros servidores. Alguns pontos, como a acumulação, anuênios, não está muito claro se seria para os novos servidores ou não. Contudo, já há no Congresso, sobretudo por iniciativa do Partido Novo, partido do governador Zema, projetos para estender já para os servidores em exercício. Então, nesse primeiro projeto, isso não foi incluído, mas não significa que, ao final, isso não venha a alcançar também os servidores da ativa, e tenha sido essa uma estratégia simplesmente para evitar a mobilização nesse momento dos que já estejam no serviço público. Né? Então, pelo que você está falando, vai ser inicialmente uma lei federal que vai ser seguida pelo governo federal, mas vai ser reaplicada no Estado e nos municípios. Para os futuros ingressantes, salvo algumas questões específicas, como acumulação, anuênios, quinquênios. Então, as principais regras, sobretudo essas de ingresso, processo simplificado, a criação de uma outra fase do concurso público, que seria um período de experiência. Então, isso seria aplicado para os futuros servidores. Mas não há garantia, ainda está muito embrionário, ainda nem passou pelas principais comissões da Câmara, então é difícil a gente falar o que realmente vai mudar ou não. Mas, como perguntou o colega aí há pouco, a gente sabe que para melhorar não vai ser. Então... Mas por essa proposta inicial, né, eles propõem alguma coisa que vai permitir a acumulação de cargos ou eles deixam isso para discutir depois? Então, a proposta ela veda a acumulação durante o período de experiência, mas mantém como é hoje, para profissionais de saúde e profissões regulamentadas, 2 cargos professores e um professor e um técnico. Mas o principal ponto dessa reforma é que impede, se os servidores de carreiras de Estado têm a garantia de que vão manter estabilidade, por outro lado, estaria vedado a eles exercer qualquer tipo de atividade profissional. Então, imagine que um servidor, nas horas vagas, fosse artesão. Ele estaria proibido de comercializar sua obra de arte, se ele quisesse trabalhar como Uber. Então, seria, além do achatamento dos servidores, seria proibido de exercer qualquer outro tipo de profissão, salvo aquelas permitidas acumulação, no caso, o de professor. O que é absolutamente sem correlação na iniciativa privada ou em qualquer outro sistema. Até o prefeito
se for médico, por exemplo, ele pode continuar exercendo a medicina, desde que haja compatibilidade com o exercício do mandato eletivo. Então, a proposta, ela, apesar de permitir a acumulação de cargos públicos, ela vedaria para os servidores típicos de Estado, fiscais, e aí é bem amplo o que seria típico de Estado, né? Basicamente serviços de polícia, procuradores e outras funções, mas os impediria de exercer qualquer outro tipo de atividade que, evidentemente, não parece razoável. Né? Certo. Na legislação atual, o servidor público ele tem uma, vamos dizer assim, uma recompensa anual, que nós chamamos, antigamente era quinquênio, depois virou anuênio. Né? Dentro dessa proposta, esse servidor continuaria com esse direito dessa gratificação anual? A proposta, como você falou, não tem nada votado, não tem nada garantido, mas na proposta, só para a gente já ver o tamanho da maldade. Não, a proposta acaba com todos esses tipos de adicionais, anuênios, quinquênios. E como eu disse, a proposta ainda está numa fase embrionária, mas em São Paulo foi votado há 2 meses o fim de todos os anuênios, de todas as incorporações. Então, esses benefícios também vão ser cortados. E como eu disse no começo, a mudança é inerente à vida e todo mundo está sujeito a mudanças constantes. Mas o que nunca se viu nas relações de trabalho, na história, é que tem havido uma retirada de direitos sem nenhuma compensação. Então, evidentemente, você poderia, como foi quando se instituiu o subsídio, olha, a gente vai colocar uma parcela única, vai tirar todos os adicionais, quinquênios, anuênios, mas o salário vai aumentar, como aumentou muito para compensar. O que a gente vê nesse momento é a retirada sem nenhuma compensação. Então, anuênios, quinquênios e adicionais, como eu disse, todos seriam extintos pela proposta do governo que pode ser agravada ainda. Então a gente viu que São Paulo já antecipou, né? Já antecipou. E que vai virar uma tendência nacional aí. Como disse o colega aí, no estado de Minas também, né? Essa reforma da Previdência. Então, mais uma vez, fundamental pensar bem quem serão os representantes. Com essa reforma administrativa, Roger, como é que... Quer dizer, quem está aí, os jovens que estão chegando no mercado de trabalho, que sonham com concurso público, como é que fica o sonho dessas pessoas? Como é que fica a juventude e os concursos públicos? Hoje, a garantia de que o seu esforço seria recompensado em algum momento era o concurso público. Hoje, os concursos, a proposta, ela não altera a regra do concurso, mas diminui de tal forma a necessidade de concurso, então expande o trabalho temporário, permite vínculos por prazo determinado, cria, como eu falei, um processo seletivo simplificado, que, sem dúvida nenhuma, esvazia a objetividade que era característica do concurso público. Então, o impacto disso na sociedade é evidente que nem todos querem ser servidores públicos, nem todos que estudam para o serviço público se tornam servidores públicos. Mas isso é um motor de estímulo à sociedade, sabendo que critérios objetivos poderão permitir sua ascensão. Essa proposta ela ataca isso que é chamada da meritocracia e subordina muito, como a gente falou, o futuro servidor à vontade do agente político e a sua obediência. Ok, Roger, acho que nós chegamos aí, não tem chegado mais perguntas aqui para nós, eu acredito que as pessoas estão satisfeitas com essa live, com a sua fala, com as suas respostas, tanto que chegou alguns comentários que coloca aí, né? As pessoas têm comentado, ótimos esclarecimentos, abordagem importantíssima. Concordo contigo, Roger. Parabéns. Doutor Roger, é referência, muito esclarecedor. Parabéns pelos esclarecimentos e posicionamentos. Quer dizer, eles aqui agradecem não só pelo esclarecimento, mas pelo posicionamento de cidadão, de profissional da área de direito que você é, e se coloca aí a sua posição bem firme no que se tem que ser enfrentado daqui para frente. Né? E na qualidade aqui de mediador dessa live, eu só tenho que te agradecer pelo convite, agradecer
a quem participou dessa live, inclusive as pessoas que provocaram isso, né? Provocaram esse debate. Tem vários profissionais da área de saúde aqui que ligaram, que passaram mensagem e que entraram em contato para, vamos dizer, provocando uma discussão nesse sentido. E eu só agradeço e coloco aqui para todos vocês que estão nos assistindo que esse espaço está aberto, quem tiver uma demanda, dúvidas, quem tiver, vamos dizer assim, uma demanda de um assunto que precisa ser esclarecido para os demais, para ele e para as demais pessoas, para uma determinada categoria, esse espaço está aberto, porque é como eu coloquei no início. Nós estamos trazendo pessoas com conhecimento, onde vai ajudar outras pessoas a diminuir as suas dúvidas e diminuir, assim, minimizar as questões, principalmente o sofrimento de muita gente, né? Então, nós estamos aqui abertos a essas orientações, as indicações e pós as orientações, as orientações de quem vem, né? E eu agradeço aí, Roger, pelo seu tempo, por você ter aceitado esse convite. Muito obrigado mesmo. Mesmo estando distante de nós, provou aí que é um ótimo profissional, conhecedor das questões de Montes Claros. Outro dia eu fui fazer umas queixas à minha sobrinha, que é médica. Aí ela falou assim, eu falei assim, eu vou procurar tá bom, viu, minha filha, eu vou procurar um médico experiente, mais de idade e tal. Ela disse, tio, não faz isso não, procura um estudioso, porque nem independente se ele seja novo, ou idade média, ou já na terceira idade, mas ele precisa ser estudioso. E aí é que você nos trouxe essas mensagens que hoje, dizendo que não basta ter tanta experiência, tudo, apesar que você já tem experiência aí 20 anos, né, são 20 dias, mas o quanto você tem estudado, o quanto você tem conhecimento daquilo que fala. Parabéns pela tua dedicação, conheço sua trajetória desde criança e só tenho aqui que parabenizar e que Deus possa continuar te abençoando com muita paz, muita saúde, você e toda a sua família. Ok? Um abraço. Eu que agradeço e mais importante do que falar, as pessoas querem falar muito, né? Então, como disse a tua sobrinha, tem que procurar um estudioso, mas mais do que um estudioso, alguém que esteja disposto a ouvir, a escutar outras pessoas, ver outras visões e é isso que você tem feito aí nessas lives, vai fazer quando começar a campanha eleitoral e parabéns por isso, né, para abrir espaço para ouvir, eu quero encerrar assim, só lembrando sempre a oração da serenidade, né, então a gente tem que saber mudar o que a gente pode mudar, aceitar o que a gente não pode mudar e ter a sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Então, nessas questões aí que a gente discutiu hoje, a gente pode mudar ainda, muitas delas, e depende de congregar todos esses fatores aí de estudo, de ouvir o próximo e agir. Obrigadão, Joaquim. Ok, Roger, muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe. Fique com Deus, viu? Um abraço. Um abraço, até a próxima. Eu quero aqui também encaminhar aí um abraço bem especial a quem nos acompanhou até o momento, né? E aqui começo com o Zeferino da Silva, que tem um projeto maravilhoso aí na Santa Rita, tem a associação a beneficente Norte Mineira, os Amigos de Jesus. Então, quem quiser e puder contribuir, quem quiser doar nesse tempo de pandemia, as necessidades são enormes. Então, quem quiser fazer doações, procure aí essa associação, né, beneficente Norte Mineira, os Amigos de Jesus, e quem coordena é o senhor Zeferino da Silva. Certo? Um abraço para Vani Caetano, Edmond de Oliveira, um admirador que você tem em Montes Claros. Né? Meu amigo de República. É isso. Eduardo Pires, Caroline Maria, que tanto nos colaborou para que essa live acontecesse, o Arlen e Fabrini, né? O Arlen e Fabrini,
também que contribuíram para as questões, para os questionamentos. Elisa Caetano, Denise Caetano, Cíntia Sá, Roberto Carlos da Silva, e em nome de Roberto aí, um abraço, na pessoa de Roberto, um abraço a todos os funcionários da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde de Montes Claros, e todos os trabalhadores da área de saúde. Francina Lima, Conceição Rodrigues, Ax Paulo Thiago, Josiane Guzmão, que sempre está conosco, Águida Priscila e Adélia Sepúlveda. Um abraço, Adélia. Fátima Antunes, e na pessoa de Fátima também mando um abraço aqui para seu Jerônimo, viu, Fátima? Lá no JK. Carla Maria, um abraço, tudo bom. Laurita Matos, que está aí nos acompanhando, e tem certeza que está aí como uma tia coruja, está mandando aí um abraço e um beijo para você. Né? E parabéns para a Rocha. Né? E agora nós vamos encerrando o nosso tempo, né? Mas eu convido a todos vocês para a próxima live, na terça-feira, no mesmo horário. Não, na próxima live agora, é quinta-feira. A próxima quinta, eu já estou saltando lá de quinta. Quinta-feira, às 19h40, com a live com o seguinte tema: a relevância do fortalecimento espiritual para o enfrentamento da vida. Vocês que estão nos acompanhando, não perca essa live. O fortalecimento, a relevância do fortalecimento espiritual para o enfrentamento da vida. Vai ter aqui um reverendo da Igreja Evangélica e um diácono da Igreja Católica. Então não percam, ok? Tem mais aqui. Está chegando aqui que o nome é o reverendo Wesley, da Igreja Presbiteriana, certo? E Valdemar dos Anjos Rodrigues, que é diácono da Igreja Católica, que mora lá no Santa Rita. Ok? Um abraço e até quinta-feira, e que Deus nos abençoe. Tchau, um abraço para todos vocês, um abraço virtual aí, ó, bem apertado. E vamos com uma coisa que a gente peço para todos vocês aí que estão nos assistindo: se você assistiu, gostou, vai aí embaixo, compartilhe. Né? Clique aí em compartilhar. Compartilhe conosco e depois pode assistir também essa live, não só no YouTube, aliás, aí no Facebook, mas também lá no canal do YouTube, no Bate-Papo com Joaquim Francisco. Ok? Um abraço a todos. Compartilhem.